Glória a Deus. É com muita alegria que eu estou diante de vocês, povo de Deus. Eu venho me apresentar. Eu me chamo Apóstola Luana. Eu represento a Igreja Maranata, o Ministério ID. E pela uma direção do ABA, nós estamos gravando o nosso primeiro podcast. Para mim, é um sonho que vem do coração do Pai, porque eu nunca imaginei. Por que eu nunca imaginei? Porque eu gosto daquele ao vivo, olhando no olho, mas o Pai diz, filha, eu sou um Deus de futuro, eu já fui lá na frente. Então, Ele colocou esse desejo no meu coração e nós estamos aqui para realizar o desejo do coração do Pai. Porque o Pai, Ele não quer encontrar só aquelas mulheres que vão no culto. O Pai quer encontrar todas as suas filhas. Ele quer unir pessoas, Ele quer unir propósitos. E eu vejo o Senhor trabalhando nesse podcast desde o primeiro momento. Eu vejo tudo, o cuidado de Deus nos detalhes. Na vinda para cá, dentro do carro, a gente conversando. E eu não tenho como começar sem dizer obrigada, Senhor, porque foi de Ti, é por Ti, são todas as coisas. Glória ao Teu nome, Senhor. E eu quero apresentar para vocês a minha convidada, porque bate-papo sozinha é legal lá lavando a louça. E esse podcast, o Senhor, Ele colocou uma pessoa do meu lado. Ela já está comigo, tá? Vocês aí devem saber quem é, mas eu quero apresentar ela, porque a Bíblia vai dizer que a gente tem que dar honra para quem é digno de honra. Então, eu trouxe comigo, ela está caminhando conosco, o Senhor conectou ela nesse ministério. E sim, de antemão, já vou apresentar. Ela é a missionária Simone Paz. Seja bem-vinda ao podcast do Senhor, da Igreja Maranata, Ministério ID. E eu quero que tu diga um olá, né, para as irmãs, para as amigas, para as mulheres de Deus. E diga para elas quem é a Simone Paz. Nossa, é muita emoção. Gente, isso foi um sonho literalmente do coração do Senhor. Eu estou muito feliz, honrada. Primeiramente, quero agradecer a Deus e eu tenho certeza que esse podcast vai alcançar muitas mulheres, muitas Marias, né? Eu estou muito feliz, meu coração. E foi uma surpresa para mim, né? Quando o Senhor me chamou através da tua vida, apóstola, eu não esperava. Eu confesso que eu não esperava. É uma honra muito grande estar aqui. É uma honra poder servir nesse ministério. É uma honra servir o Senhor. Quem é a Simone? A Simone é uma mulher que passou pelo luto. É uma mulher que foi, como Maria, uma precursora da palavra do Senhor. É uma mulher que não desistiu diante das lutas. Me perdoa a emoção, mas eu creio que hoje é muita emoção, né? O Senhor nos dá essa alegria de levar a palavra, nos dá a alegria de viver os sonhos dele, né? Verdade, o Abba então, é a Simone é isso. A Simone, entre tantas coisas, é uma mulher que ela lutou com todas as forças dela. Mesmo diante das dificuldades, como várias mulheres, eu não sou sozinha, tem muitas mulheres que estão assim como eu. Sim. E eu quero encorajar todas as Marias, todas as mulheres, todas as Simones, todas as Isabéis, que não parem, que continuem, porque é diante a dor, é diante um coração quebrantado, amém, é na referência do Senhor, é prostrado o joelho no chão, amém, buscando diante de uma adoração, amém, sincera. Essa é um resumo pequeno da Simone. Aleluia! Amém. Simone, ao te apresentar, eu fico aqui, mas eu gosto de ir no profundo do Espírito e Deus levanta, assim, Ele mostra, né? A vontade que as mulheres têm de se lançar. Tu falou de adoração, de se lançar na adoração. O Senhor, ele me fala muito comigo na adoração, né? Eu fui curada mediante a adoração. Na cozinha da minha casa, na sala, o Senhor estende, né? Vem cá que eu quero que tu conheça a tua casa no profundo, no escondido, no secreto. E o Abba Pai fala que assim como eu, assim como você, no íntimo do seu lar tem um secreto ali que só Ele conhece. Eu não ouso dizer que sou só eu que sou usada numa adoração profunda, não. Mas tem muitas Marias escondidas atrás das suas pias, atrás de trocar a fralda dos seus bebês. Eu falo por mim, né? A minha filha está desfraldando, glória a Deus. Mas nós passamos por esse momento.
E eu vejo o Senhor fazendo com isso. E aí ele me deu essa direção do podcast de falar sobre mulheres assim, atuais, né? Que muita da gente acha que o Velho Testamento ou que as mulheres do passado acabou. E o Senhor disse, não, filha, traz para os dias de hoje essas mulheres. Daí eu fiquei, uau, eu não sei se eu sabia, se eu chorava, se eu anotava, se eu, né? Mas eu resolvi obedecer. Então, eu quero lançar para ti, mulher que está me escutando aqui, uma pergunta que o Abba botou no meu espírito. Como ser como as mulheres que geraram os frutos do propósito? Uau! Como ser nos dias de hoje? E ele me inspirou a criar perguntas para passar para a Maria de hoje, para a Simone de hoje. Então, o Senhor nos conduziu, né, a fazer as perguntas para alcançar essas mulheres. Vamos começar? Vamos começar. Vamos lá, vamos animar essas Marias, né? Vamos trazer para fora essas Marias que estão escondidas dentro das suas casas. Yes. E elas estão lavando louça, cuidando da casa. E tem sim como reavivar, tem sim como trazer para fora, tem sim como ter uma vida em abundância. Eu creio. Com o Senhor, tem sim como viver. Tem muitas mulheres, né, apóstola? Sim. Tem muitas mulheres que acham que não tem como tem. Porque tem mulheres que trabalham, que não trabalham, carreira solo, enfim. Sim. Tem muitas Marias escondidas, né? E hoje, através da nossa vida, Amém. Deus falava, né? Eu estou conectando Exato. e levantando as Marias e as Isabéis desse tempo. Aleluia. 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 Vou começar hoje. A Simone vai trazer um pouquinho da Maria. Maria, que foi a escolhida pelo Senhor, a jovem Maria. Não é qualquer Maria, porque tem várias Maria. Mas se tu começar a trazer ela é a jovem Maria, escolhida para viver algo divino. Para gerar um propósito, né? Uau. Escolhida a dedo pelo Senhor. Sim. Eu fico imaginando o coração de Maria. Eu fico imaginando o que o Senhor viu no coração de Maria. Uma menina tão nova, né? Para gerar aquele propósito, para viver aquele propósito tão grande que Maria viveu. Como Maria escutou, mas aí eu fico imaginando para Maria ter vivido esse propósito, para Deus ter escolhido a dedo. É como se eu visse assim, o Senhor colocando o dedo em cima de Maria. Ela gerou um propósito, ela viveu uma história maravilhosa, né? Ela tinha intimidade com o Espírito Santo. Ela, agraciada seja, só um pouquinho, eu conheço essa voz, eu conheço esse vocabulário, tem alguma coisa acontecendo, isso aqui não me é estranho, eu sei que está acontecendo alguma coisa, então, se tá, entende? Ela tinha essa intimidade, ela tinha envolto dela, ela tinha um conhecimento, ela conhecia o céu, né? Então, tantas meninas jovens, meninas novas, né? Mulheres, então esse conhecimento, essa essência, a busca da adoração que nós falamos, né, lavar uma louça, porque tem tantas coisas que nós podemos entrar, mas começando por Maria. E a Maria era uma mulher, uma menina simples, não tinha nada de abundante, não tinha nada de gigante, né? Nela, assim. Era uma menina simples. Sim. Simples. E tu sabe que tu estava ali falando dela, tu já estava envolvendo ali. Essa vai ser a nossa estrela de hoje. Maria. Maria, que foi escolhida, que foi agraciada. Isso. E aí, na hora que tu vai falando, o Espírito diz assim, ó, fala para elas que a Maria é o vigor novo, é o frescor. Mas não esquece de dizer para ela que antes das Marias, teve as Isabéis. Porque a Isabel, quem era Isabel? Aquela que gerou o último profeta daquela escala. Isabel era aquela que vibra com o ventre novo. Sabe que eu tô arrepiada, eu sinto Deus nesse lugar. Amém. Porque Isabel, ela sabia tudo que Maria ia passar e ela vibrou. Ela não teve inveja porque o ventre dela ia gerar um outro propósito, enquanto ela estava gerando também. Exatamente. Tu tá entendendo? 2 propósitos, né? Era ciclos. Era ciclos. Né? Cada uma numa estação. Né? Cada uma vivendo uma. Mas sabe o que eu vejo que o Senhor impele eu falar? A vibração de quando elas se encontraram. Maria e Isabel se encontraram e os ventres se moveram.
Sabe, No Deus mesmo quer propósito. isso. Que Exato. quando a gente se encontre, não fiquem chocada uma por ser diferente da outra. Vibrem na estação que Exatamente. você tá. Que muitas vezes existe essa rivalidade. Existe. Né? Existe E o essa Senhor rivalidade. fala para mim. Existe muita rivalidade. Então, o Senhor quer trazer para os dias de hoje Que haja união. Vibração da Isabel pelo novo. Isabel não ficou, eu tô velha. Ei, mulher, o que tu tá dizendo pro Senhor? Qual a tua desculpa? Eu sou um ventre velho, eu não sou. E deixa eu dizer para você, quando o Senhor me convidou para dançar na igreja, tinha mulheres me vendo lá. E eu respirei fundo e eu disse, não, se o Abba mandou, eu vou obedecer, porque não vai ser eu que vou dançar, vai ser o Espírito que vai me conduzir. E eu fui, mas sabe por quê? Não foi na minha força. Mulheres de 40 anos, que é como eu, elas não são tão jovens para desfilar e para dançar, mas o Espírito que está em nós nos conduz. E nós podemos levar uma coisa por ser precursora da palavra. Maria era uma menina nova, Isabel tinha mais idade, ambas precursoras. Isso. E elas No seu levaram tempo, no na sua seu estação. tempo, na sua estação, e levaram a palavra, não retrocederam, renovaram a mente e levaram a palavra e viveram o propósito. Não pararam, não estacionaram, levantaram, caíram, mas levantaram e viveram o propósito. Isso. Então Né? vamos entrar nessa Vamos Maria? entrar, vamos entrar nessa Maria. Vamos envolver essas mulheres, porque eu creio que as mulheres que estão nos assistindo, nos ouvindo, elas estão vibrando. Onde é que eu entro? Onde é que eu entro? Eu quero verdade. entrar. Essa conversa está gostosa, eu quero entrar. Então, Simone, eu quero te fazer uma pergunta. Como ser Maria nos dias de hoje? No século que nós estamos vivendo, pós-pandemia, correria de trabalho, mãe solo. Como que é ser essa Maria? Eu creio que ser Maria nos dias de hoje é muita busca, essência da adoração, ter intimidade, porque Maria tinha intimidade com o Espírito Santo. Maria conhecia o vocabulário do céu, Maria tinha essa intimidade, ela sabia, ela ouvia a voz do Senhor, ela tinha o secreto com o Senhor, ela sabia o que estava acontecendo. Não tem como a gente não ser, não tem como a gente não ser Maria se não tiver a intimidade, não ter a essência da adoração, não ter a busca, não ter um anelo com o Espírito Santo, não ser simples como Maria foi, porque Deus é um Deus simples, né? Amém. Então, a Maria não tem muitos adereços. Não tem muitos adereços. Não tem muitos adereços. Maria, Ela não chama atenção ela pela não chama aparência? atenção pela aparência. Maria era uma mulher simples, Maria continua sendo uma mulher simples. Maria não chamou atenção pelas suas joias. Maria não chamou atenção pelo seu salto alto. Não. Maria não chamou atenção pela sua maquiagem. Maria chamou atenção pela simplicidade, pelo ouvido apurado, pela adoração, pelo... Graciada seja. E o que ela disse lá no final, seja feita, então, a vontade, né? Lá, isso. Né? Seja feita a sua vontade. Então, eu creio que é a essência da adoração, é a busca, é continuar firme com o Senhor, é saber que o Senhor está no controle das todas as coisas. Isso é ser Maria, é ser entregue àquilo, é continuar. Mas o que acontece muitas vezes conosco, comigo, contigo, enfim, quando as coisas começam a apertar, a gente retrocede. A palavra diz que nós não devemos retroceder. Maria não retrocedeu. Ficou firme. Ela ficou firme. Maria sabia. Ela sabia quem ela servia. Ela sabia a voz que ela ouviu. Ela sabia o que ela estava fazendo. Mesmo diante das dificuldades. Ela não retrocedeu. Ela se manteve. Então, vamos conjecturar essa Maria. Vamos ir lá para aqueles dias dela para trazer ela para os nossos. Tá. Ela foi agraciada. Agraciada. Então, ela teve um ouvido apurado, porque ela sabia o Deus que falava com ela. Sim. Amém? Amém. Essa é a voz que a gente sempre tem que discernir. A voz do Espírito Santo. Que ela nunca te confunda, mulher. Exato. Porque tu tá lá lavando tua louça, eu vou falar por mim, tá? Eu lavei a louça muitas vezes. E o Senhor falou, filha, eu vou te dar uma palavra, eu quero que tu escreva, vai ser a tua primeira palavra. E eu tava lavando louça. Será que eu enxago esse copo ou será que eu vou anotar? E aí eu disse, não, eu vou enxagar esse copo. Aí ele falava comigo, tu vai pregar a primeira... Não vou abrir muito, mas quem está caminhando comigo sabe essa palavra. O Senhor me deu essa palavra. Eu lavei toda a louça, tá? Ei, Marta, a gente é assim. Lavei a louça, sentei e comecei a escrever toda a palavra. Então, a Maria estava com o ouvido aguçado. E através da voz, ela sabia o Deus que estava chamando ela. O Deus que estava chamando ela. Amém. Então, a dica é,
foque na voz do Na alto voz. e desligue as distrações. Exatamente. Uau. Que cesse os ruídos do mundo para que possa escutar a voz do Senhor. Essa é a dica? Essa é a dica. Fica a dica. Fica a dica. Ô, Glória! Não tem muito adereço, não tem. Nós temos que nos aquietar quando nós aquietamos a nossa alma. E nós, mulheres, nós somos craques em estar com a alma agitada. Na correria do dia a dia, nós que trabalhamos ou temos casa, não importa, nós temos a nossa alma agitada, né? Então, e o Senhor não fala quando nós estamos com a nossa alma agitada. Não adianta. É que acontece? Esse convite do Senhor para nos aquietar é porque ele tá olhando. Eu conjecturo, tá, Simone? Não sei como é que tu faz, tá? Uhum. Eu tô falando um pouquinho assim de como é que eu conjecturo, como é que eu imagino ali, né? Quando eu tô fazendo um serviço e outro, ele tá só lá olhando. Hoje ela tá Marta. Tá, Marta. Tá Marta preocupada com a roupa. Exato. E eu querendo chamar ela pra intimidade de Maria, mas aquela outra Maria. A Maria que se jogou aos pés, a Maria que ficou com a boa parte que nunca vai ser tirada. Mas hoje ela tá Marta, né? Mas não é errado, não é um julgamento ser Marta. Exato. Porque o que acontece? A Marta estava preocupada em tanto servir que ela esqueceu de escolher a boa parte. Mas eu não vejo um mestre julgando, eu vejo ele assim, ó. Vem, Marta, tem um lugar nos meus pés para ti. Ele não dispersa ninguém, Não. né? Ele não perde ninguém, Não, ele não perde ele não o chama controle ninguém pra de fora. nada. Ele não chama ninguém Ele para traz fora, pra né? perto, ele abraça. Yes, é Ele isso. abraça. Amém, mulheres? Amém. Vocês estão conosco aqui? Vamos para a segunda pergunta, Simone, que esse bate-papo tá ficando muito bom. Eu quero te perguntar como atrair o olhar de Deus para viver um grande propósito. Mas segura aí. Eu quero te chamar a mulher para se envolver. Ou tu acha que é assim? Vamos se envolver nessa conversa junto com a gente. Como ser, como ter essa perspectiva. Eu tô chamando o olhar do céu. Como que eu posso ter esse feeling, sabe? Esse norte. Como que eu posso, Simone? Para esses dias de hoje. Sabe que agora, você falando aí sobre isso, a gente pede, ai, Deus, me ajuda nisso, Senhor, quero viver algo contigo. Ai, eu quero sentir a tua presença, né? Sim. Deus, quero viver algo contigo. Daí Deus manda lá uma luta. Uau. É. Ai, Deus, não fez o que eu pedi. Ai, Deus. Mas, quando nós estamos passando por um processo com o Senhor, nós temos várias reações, né? Nós passamos por várias reações. Várias. E é aí que o Senhor mede a nossa reação. Sim. Muitas vezes nós temos um ódio, muitas vezes nós temos raiva, ira. Eu não sei, cada um reage de uma maneira. A reação A pós. reação pós. Porque todos nós passamos pelo vale, todos nós passamos por um processo, todos nós passamos por aquele lugar. Não tem como não crescer no espírito, não tem como passar, não tem como chegar em algum lugar sem passar por aquele lugar. E o Senhor está vendo a nossa reação. Né? Todos nós passamos por momentos difíceis. É a ação e a reação. É a ação e a reação, o ônus e o bônus. Todos nós passamos por momentos assim difíceis, Sim, né? sim, sim. Então, sim. ai, Senhor, me dá fé. Né? Tem vários vídeos hoje, né? Com essa tecnologia absurda. Você vê várias coisas, né? Ai, Deus me dá fé. Deus vai lá e te larga, né? Então, assim, ó, a tecnologia é algo, nós temos que cuidar muito disso aí. Então, assim, eu creio que também é isso, sabe? Sendo Maria. Como será que Maria reagiu com tudo aquilo? Porque ela deve ter levado. Ela também passou pelo processo. Ela ficou surpresa. Ela ficou surpresa. Olha o que o Senhor derramou. Ela foi escolhida para ver um propósito. Mas olha todo o processo. Como ela passou por esse processo. Como? Ela foi forte e corajosa. Uau. Ela foi maravilhosa. E ela era só uma menina. Ela era uma menina e o nome dela tá no livro da vida até hoje não se apagou. E nós, onde é que nós estamos? Como nós estamos passando pelo processo? Como nós reagimos diante do processo? Yes. Sabe? E eu digo isso para várias pessoas que estão comigo, e inclusive para minhas filhas. Gurias, tá doendo? Eu vou para os pés, eu choro, eu me escabelo, mas é nos pés do Senhor. Na presença dele pode. Na presença dele pode, porque nós somos assim, né? Sim. Nós, mulheres, somos mais assim, a gente é mais, me ajuda uma palavra, a gente tem mais reações, né? Sim, tá borbulhando tanta coisa, tanto hormônio, tanto sentimento. É tanto né? sentimento, hora tu fala de pão, hora tu fala de comida, hora tu fala de perfume. É muito rápido, as reações são Nós rápidas, somos muito assim, intensas, muito né? intensas. Então, eu creio que é por aí. Uau. Fica para vocês aí esse olhar.
Ora, eu perguntei pra ela, numa intimidade de conversa que a gente tem várias, né? Não é de hoje que a gente se ama, não é de hoje que a gente se conhece. Mas é uma vida, né, Simone? É uma vida. Nós tivemos uma vida antes de ser alcançada. Sim. Então, a gente vive juntas, mas nem sempre a gente conhece o profundo uma da Sim. outra, né? E eu te fiz uma pergunta. Simone, tu é uma Maria de hoje? E o que tu me respondeu? Tu lembra disso, essa pergunta que eu te fiz? Não lembro. Ai, desculpa, mas eu não lembro. Lá na tua casa, nós, no dia de chuva, eu te perguntei, tu é a Maria? E o que tu disse? Que tu se acha uma Maria. Que eu me... Exatamente. Tu disse pra mim, eu me acho essa Maria. Uma Maria, é verdade, desculpa. Não. Nós estávamos sentados ali na sala e tu me perguntou Eu te perguntei, né? exatamente essa palavra. Por que eu te perguntei? Porque É eu vejo verdade. o quê? Seria, se a gente fosse andar no percurso como o mundo vê, tu teria que ser a Isabel e eu a Maria, amém? Amém. E eu te fiz essa pergunta. É. Que essa pergunta não vem da minha vontade. Ela foi gerada. Foi gerada. Porque o Senhor queria saber. É ela. E Ele queria te mostrar. Não foi tu que escolheu, Maria, para falar. Não foi tu que escolheu o tema. Fui eu que te dei o tema. Filma a Simone, olha a emoção dela, olha isso. É isso que o Senhor quer, Simone. É essa essência, isso é real. Ele não quer saber de friula da presença. Ele quer realidade. Então, Ele manda eu te dizer, é ao vivo, meu Espírito Santo. Ele é assim. Nós estamos ao vivo, mas nós estamos gravando o podcast. Só que essa palavra está sendo ao vivo para ti. Ele quer dizer para ti que não foi tu que escolheu Maria. Foi Ele que colocou dentro de ti, escolhe Maria, porque tu és a minha Maria. Porque o mundo acha que tu é Isabel, mas no meu colo, nos meus pés, tu é Maria. Bem-vinda a essa roda de queridinha de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Pai. Respira fundo que só tá começando. Pode estragar a Só maquiagem. tá começando. Não vai borrar a maquiagem, não. Depois a gente vai lá, retoca, em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele nos diz assim, ó. Nós somos levantadas para esse tempo. É para esse tempo. Porque tem mulheres atrás dessas câmeras, Simone, que elas acham que elas já não servem de nada. Exatamente. Eu tô lá numa cadeira no fundo da igreja. Ou eu tô na primeira Exatamente. fileira. Que só vão lá para sentar e ouvir alguma coisa e vão embora. E vão embora. E vão embora. Mas através da nossa vida, sendo geradas para esse tempo, elas vão renascer. E elas vão parar de colocar o propósito dela, sabe? Torneira abaixo, e elas vão Elas reavivar. fazem isso aqui, ó. Não tenho mais idade, não tenho mais pique. E não fecha sirvo e mais. só abre uma vez na semana. Uau. Né? Eu creio, né? Eu creio. Oh, glória a Deus. O Senhor está nesse lugar. Uau. O Espírito Santo Aleluia. está nesse lugar. Amém. Amém. Então, vamos para a terceira pergunta, em nome de Jesus. Como nós podemos nos preparar para gerar o propósito que está estabelecido pelo nosso Abba Pai? Olha essa pergunta ela é muito profunda. Como nós, tá? Nós, Mulheres. eu, você, vocês, podemos nos preparar para gerar o propósito estabelecido. Então, é um propósito que já está estabelecido por Deus. Ele já preparou. Ele já disse, não, a Simone vai viver esse propósito. Então, como é que a gente pode se preparar para viver esse propósito? Eu creio que a busca é fato. Evitar a comparação. Nós temos esse problema de nos compararmos com as mulheres se comparam muito, tá na frente, foi falado isso no início, né? Uhum. Tá na frente, tá atrás, vai assim. Cada um está numa estação, eu aprendi isso contigo. Então, cada uma tem uma estação, buscar a essência da adoração, buscar a essência da palavra, jejum, oração. Eu creio, no fundo do meu coração, de repente eu estou sendo muito maçante em falar a mesma coisa. Uhum. Mas assim, ó, Deus é um Deus simples. Amém? Amém. Deus é um Deus simples, Amém. é um Deus de constância. E nós temos que ter essa constância no buscar o Senhor. Nós temos que ter essa constância. E eu creio que a constância do Senhor é
buscar a essência da adoração, jejum, oração, ter um tempo com o Senhor, saber que o Senhor responde às nossas orações, ter um coração quebrantado, ter um coração voltado ao Senhor, escutar e aprender a escutar a voz do Espírito Santo, saber que a resposta vem do céu. Ter um tempo com o Senhor. É que nós estamos muito atribuladas, né? Uau. Muita correria. É muita correria. E a gente pega o telefone e aí a gente tem que reter o que é bom. A palavra diz reter o que é bom, renovar. Nós temos que nos renovar a nossa mente. E aí tu pega telefone e essa função de internet. Nós temos acesso a muitas coisas, né? Isso. Tá tudo muito fácil. Então nós temos que ter esse discernimento, pedir para o Senhor nos dá discernimento e entendimento de todas as coisas. Isso. Né? Para que nós possamos discernir literalmente o que vem de ti. Meu Deus. Literalmente o que vem de ti, para que isso não venha estragar o meu coração, para que isso não venha pulverizar aquilo que tu está me passando, para eu não perder realmente, que eu não vá nem para a esquerda nem para a direita. Tu sabe, Simone, que isso aí sempre foi uma preocupação minha. Porque quando o Senhor, ele te chama para algo grande, ele colocou as expectativas, digamos, vamos trazer expectativas, porque quem tem que gerar expectativas somos nós, que somos humanos. Deus, ele é perfeito, Sim. Ele é maravilhoso, ele é o tudão. Ele é o tudão. Nós que somos o tudinho do papai. Então, ele já viu na onisciência dele o projeto dele. Sabe? Eu costumo dizer no culto da tarde, irmãs, nós temos culto da tarde. Glória a Deus. Chile. Nós temos culto da tarde. Eu posso dar essa deixa? Nós temos cultos da tarde, tem sido tão proveitoso. Porque é poucas mulheres, mas eu vejo Deus ensinando a formar a base, a estrutura. Porque tem muitas igrejas grandes, amém, e eu glorifico. Só que tem que ter uma base ali. Eu vejo o Senhor fazendo isso conosco, né? Mas voltando ali, de quando o Senhor, né, me chamou para esse propósito, eu tive que me preparar também. E essa pergunta, a gente não está fugindo do assunto. Porque está perguntando como é que a gente pode nos preparar, né, para gerar esse propósito estabelecido pelo Abba Pai. Nós temos que nos preparar. O Senhor, ele te chama, mas o que tu está fazendo, né? Ele te disse, tu vai fazer isso. Ele vai te dar sonho, ele vai gerar. Exato. Mas e você vai ficar como? Você tem que trabalhar por isso, você tem que trabalhar nisso. Você tem que ler, você tem que tirar um tempo com a Abba, como tu mesmo disse. A busca, a constância, a adoração é importante, o jejum. Mas, tem o mas. Tem o mas. O mas é desligar as vozes que estão falando contigo. Porque eu vejo quando uma mulher sai de trás da sua zona de conforto, uma mulher que sai dos seus afazeres, da sua zona ali que está habitual, e ela começa a ouvir, discernir que é o Espírito, ela é atacada, né? Ela é confrontada a dizer, não, isso aí não é para ti. Continua ali lavando aquela louça. Não, isso aí não é para ti. Continua vendendo teu seguro. Tu não foi chamada para fazer isso. Né, Simone? Exatamente. Não fica aí trocando a fralda da tua filha. Tu não foi chamada para isso. Isso é coisa da tua cabeça. Só que daí eu disse, não. Essa voz eu conheço lá atrás, quando eu era só uma menina, ele também falou comigo. Então, eu me envolvi e correr para o secreto. Eu peguei e desliguei as vozes contrárias. E eu fui lá, eu nasci. Eu digo que eu nasci. Porque eu tenho 20 anos de convertida. Mas faz 2 anos e meio que eu tenho intimidade com meu pai. Entende? 2 anos e meio que eu conheço essa voz. Exato, e as pessoas dizem, não, eu já ouvi isso. Não, você tem que pregar assim, tem que falar assim. Não, cada um tem uma maneira. Cada um tem uma maneira de falar, entende? Sim, o Senhor derrama sobre cada vida, né? O Senhor derrama, assim, eu já ouvi várias vezes de mulheres, inclusive, não nesse ministério, enfim, e isso me travou. Eu estou vivendo o meu novo há uns 2 anos. Uau! Há uns 2 anos nessa igreja, porque não é assim. Então, eu creio que o Senhor vai nos moldando, né? Sim. E o Senhor vai usar a tua vida, a minha vida, como Ele quiser. Verdade. Né? E uma coisa Concordo. também que eu creio que é interessante falar, como Maria, que foi a precursora que o Senhor, né, separou para viver um grande propósito, que atrás de nós Marias, atrás de nós Luanas, atrás de nós Isabéis, tem uma família inteira.
Meu Deus. Gente, isso é muito sério. Nós, mulheres, pensa, eu vou falar por mim, assim, eu ali, depois diante de tudo que eu passei ali em casa, enfim, depois de um luto. Então, se eu cair, se eu sair, é filho, é neto, entende? Tem toda uma geração Então, atrás. a gente pode trazer a Simone para o dia de hoje dizendo que, como Maria, ela ficou firme. Como a Maria ficou firme, Né? porque quando uma mulher se coloca na posição para viver o propósito do Senhor, o Senhor traz toda aquela geração dela. O Senhor ajeita toda a vida dela. Agora, quando uma mulher resolve derrubar, sair, cai tudo. O esteio somos nós. esteio somos O termômetro do lar somos Pode ver, nós. quando uma mulher se posiciona dentro de uma casa para ajeitar a casa, se ela está bem, claro que nós temos dias difíceis, é óbvio, nós somos seres humanos, sim. é óbvio, né? Mas se ela se posicionar, o Senhor vai ajeitando. Temos dias difíceis? É óbvio. Nós vamos ter, todos e como nós não temos. ter, se a própria Bíblia vai dizer... Exato. Se tu disser pra mim que nós não vamos ter, então tu tá indo contra a Bíblia. Porque que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Então, o que nós podemos hoje, né, é encorajar essas mulheres a dizer que todos nós teremos dias difíceis. Teremos dias difíceis. E que todas as mulheres são sujeitas a isso, mas que elas não desistam. Tenha que elas bom possam ânimo. perseverar e continuar. Porque assim como o Senhor arrumou a tua vida e a minha vida, e de várias mulheres, o Senhor vai levantar e o Senhor vai arrumar, mas que elas não desistam, seja como Maria. Maria foi uma precursora e nós vamos ser também. Nós podemos continuar firmes diante de todo o propósito do Senhor. E aí agora, conversando, te vendo assim falar, eu lembro, né? A gente pode se jogar quando ele for o nosso chão, né? Essa palavra veio sempre Não ao meu é? encontro. Isso aí vai sempre... É. Eu creio que isso aí vai fazer parte da nossa história Da nossa com Deus. história. Porque ele nos convida para esse chão. Por quê, Simone? Porque eu e tu fomos mulheres que perderam o chão. Literalmente. Tu passou por um luto, Sim. né? Sim. Depois, se tu quiser abrir um parêntese e contar um pouquinho para as mulheres, a gente vai ter esse tempo. E quando eu fui chamada lá atrás, tem gente que não conhece a minha história, mas quem é essa mulher que se diz apóstola? Quem é? É uma pessoa que tem uma história lá atrás com Deus e que ele chamou, vem cá. Enquanto alguns te descartaram. Tu literalmente se fechou por 2 anos, né? Eu me fechei, na verdade, eu gerei o propósito. Porque eu estava grávida, literalmente. O meu útero estava gerando o propósito de Deus. Eu estava grávida da minha Esther. E o Senhor disse para mim, te esconde, mas te esconde em mim. Então eu me fechei, literalmente, foi época de pandemia. Eu estava grávida da Esther e o Senhor me convidou. Enquanto tu gera o fruto do meu propósito, que é Esther, e eu não entendia nada. Ei, mulher, eu não entendia nada. Eu estava grávida, uma gravidez que eu não planejei. Uma pandemia, a grana apertando. E eu disse, oi, como assim? Eu lembro disso. E aí, quando eu fiz o teste de gravidez, que eu saí com o teste na mão, eu olhei para ele e disse, positivo, eu tô grávida. A Manuela pulava que nem pipoca, feliz. É a minha irmã, é menina, é Esther. E eu olhando. Sabe quando literalmente caiu os butiá do bolso? E o homem de Deus, meu maridão, que para vocês ele é o apóstolo, o profeta, mas para mim ele é o maridão. Aí eu fiquei olhando para ele. E agora? Eu quero ver a reação. Teve uma ação ali do positivo e a reação. E ele disse, vamos criar. Ele é o homem da casa, vamos criar. E eu me debulhei em lágrimas. Porque, gente, quem é que está preparado para viver o propósito? Ninguém. Então, nós temos que se preparar. Exatamente. É preparar, é gerar. Então, acontece que a Simone, nossa Maria, desse podcast, dessa conversa, teve o seu chão desestabilizado. Sabe aquela coisa? Me puxaram meu tapete e nem me avisaram nada. É sem aviso prévio, Simone. Sem aviso prévio, Conta um pouquinho pra nós. O que aconteceu comigo nesses 2 anos, né? Vamos dizer assim, quando eu vim para Maranata. Na verdade, eu nem sei como eu vou começar. Mas, enfim, o Senhor nos chamou para essa caminhada na Maranata ID. E junto ao encontro, né, vindo em paralelo, vamos dizer assim, veio que o meu marido começou com uma dor de dente e era um câncer de boca.
E eu não consigo te expressar a dor, né? Que foi muito forte, foi algo muito forte, assim. E realmente ele não aceitou isso desde o início, né? Mas o que foi mais... Depois de um tempo e parando para analisar, assim, como é importante quando o Senhor levanta pessoas para caminhar contigo, né? É tremendo. É tremendo, porque assim, no meio da tribulação e no meio da tempestade, eu via, mas eu não entendia. Mas o Senhor levantou pessoas, né? Como a tua vida, o apóstolo, que caminharam principalmente com ele, para ele começar a entender. E eu não sei o que passava, porque chegou um momento que ele não falava mais. Mas, em suma, assim, um resumo, foi que o câncer, o Senhor recolheu o meu marido, e ele tinha muitos sonhos, né? E eu me deparei com aquilo ali, né? Eu me deparei com uma casa para sustentar, eu me deparei com uma adolescente, eu me deparei com todas as coisas, e eu disse, meu Deus, e agora? Então eu peguei um caderno. Eu disse, Deus, o que eu faço? Porque eu não conseguia gritar, eu não conseguia muitas vezes chorar. Eu não tinha muito espaço para chorar. Se eu chorava um lado, ele vinha. Porque... E tinha filha nesse meio tempo, também. sofrendo. Enfim, então comecei a rabiscar todos os dias. Então eu peguei um caderno e comecei a anotar. Sim. Aquilo ali dá um livro, eu comecei a anotar, eu comecei a desabafar naquele caderno. Eu nunca mais tinha aberto aquele caderno. E a semana passada, eu acho que eu mostrei pra ti, né? Sim. Eu abri aquele caderno. Tem dor ali. Tem pedaços da minha alma ali dentro. Tem lágrimas ali. Tem lágrimas ali, né? tem muito aprendizado. Sim. E é aquilo que eu falei antes ali, né? A gente passa pelo propósito, mas tu tem muitas reações. A gente tem muitas reações e não sabe como vai passar. E eu confesso, eu tive choro, eu tive lágrima, eu tive dor. Mas eu tive uma coisa que quando o Senhor recolheu, eu nunca disse. Eu nunca perguntei para o Senhor o porquê. Porque eu creio que essa ordem da vida é dele. É dele. É dele. É o dono da vida. Assim como o Senhor me deu, o Senhor recolheu. Uau. Né? Sim. Eu nunca perguntei. Mas é muito dolorido. Porque chega um momento dessa doença... que é muito difícil, e eu sei que várias mulheres podem ter passado. Sim. E eu quero dizer assim, se alguma mulher já passou e está passando por isso, que ela se fortaleça em Deus, que ela tenha coragem, ela seja forte, corajosa, porque assim, ó, eu busquei em Deus muita força, porque eu juntava os pedaços do meu marido literalmente num balde, assim. Oh, Deus. E eu pedia para os médicos para baixar ele, e os médicos não queriam baixar. Eu vejo assim, ó, nós compartilhamos esses momentos, né? Nós vimos. Vocês, E eu via todo o tempo assim, ó. Não, hoje ela não vai aguentar. Não, hoje ela não vai. Porque tu não teve um refrigério. Não. Era notícia atrás de desgraça, e eu disse... Não até confesso aqui, perante todos, né, que estão nos assistindo, perante a tua vida, que agora eu posso falar, porque eu tinha que cuidar tudo que eu ia falar, né? E aí eu sempre dizia, não, é hoje. Cada vez que aquele bendito telefone tocava, que era o telefone do profeta, meu esposo tocava, e ela não vai aguentar. Esse tiro ela não vai suportar. E aí, eu quero contar, se tu me permite, um dia que eu lembro muito, muito. Eu falei com a minha mãe, eu contei para minha mãe. Porque o teu caso era tão delicado que eu não podia contar para ninguém. Assim, era só alguém de suma confiança, né? E a minha mãezinha, ao longo do tempo, ela me reconhece, né? Uma mãe reconhece o filho. E eu precisava desabafar. Eu contei para a mãe. Eu falei para ela, mãe, a Simone me ligou e ela fez uma coisa assim para mim que ela nunca fez, mãe. Mas eu vi um grito de uma mulher que só encontrando uma outra mulher que sabe o que a outra sente, ela me ligou e eu nunca esqueço, Simone. Tu falou assim para mim, eu não sei mais o que fazer. É profecia que vai ser recolhido, é profecia dizer que ele vai ficar, é vocês intercedendo para ele continuar, eu não aguento mais, eu não sei, isso aqui tu nunca perguntou, tu só disse, eu não sei mais o que fazer. E eu disse assim para ti, me dá um tempo. Me dá um tempo. Eu vou pro secreto. Eu vou pro secreto. Só não me pede para te responder nada agora, me dá um tempo. E aí eu falei assim para o apóstolo, fica com essas duas meninas aí. O secreto, viu? Como tem valor, né? Secreto. Eu falei para ele, fica com essas duas meninas aí, porque eu preciso falar com o meu Abba Pai. E eu subi.
Pega um lencinho e enxuga tuas lágrimas, meu amor. Eu subi pro secreto e eu pedi para ele cuidar das crianças. Deixei elas num lugar seguro e fui pro colo dele. E eu fechei a porta do meu quarto. Tem até um louvor agora que me inspira, assim. Ainda bem que o Marcos tá aqui, porque ele vai ter que ouvir, porque ele vai ter que dar um jeito de tirar esse louvor. Aquela que manda ir pro quarto. Fecha a porta do teu quarto e ora, né? Eu fui e eu fechei e tranquei, porque a Manuela é uma benção, né? Sim. Ela já tem vida própria. É uma Sim. criança de 7. Ela não tinha 7, ela tinha... Faz as contas vocês aí. Ela, né? Eu tranquei a porta. E aí eu comecei a ir para um lado e para o outro. E eu disse, Deus, eu não sei o que dizer mais para ela. Eles chegaram num nível que não tem mais oração. Não tem mais abraço que console essa mulher. Eu não sei mais o que fazer. E aí o Espírito Santo, então, agora, larga tudo. E eu larguei e fui pro chão. Comecei a chorar. O que eu falo para ela? O que eu faço? Porque vocês tinham em nós referência de espiritualidade. Porque a gente não pode espiritualizar tudo, Simone. Claro, a dor tá ali. O câncer tá ali. A morte tá batendo todo dia ali. E todo dia tu é convidada a não crer. Amém? Amém. E eu fui para esse secreto. E eu me joguei. E eu chorei muito. Quando eu me recompus, mulheres, né? Mulheres. Se recompondo. Viu como é rápido? Eu me recompus e o Senhor, então, abre a tua Bíblia. E eu quero que tu abra, Simone, para mim. Abra em Jó. Ah, que o Espírito Santo nos pega, né? Jó. Tem a Bíblia aí? Bíblia é Jó 14. Tu me empresta a tua Bíblia, meu amor? Essa Bíblia é maravilhosa. Não, olha essa Bíblia, gente. Essa Bíblia. Essa Bíblia, gente. Ela merece essa Bíblia. Ela merece por toda lágrima, por toda dor que tu passou. Tu é digna, Simone. Tu é digna. Mesmo que as pessoas te julguem, é rica. Se eles soubessem as renúncias. Mas isso aí é um papo para outro podcast. Amém? Então, o Senhor me deu Jó 14. O Senhor mandou, o Espírito Santo me conduziu. Leia Jó 14. E eu prontamente peguei a Bíblia e eu quero ler novamente, se tu me permite. Amém, claro. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como uma flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira. Não dura muito. E aí vai dizendo, não vou ler tudo, tá? E trarás a tua presença como julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Ali, minha amiga, eu fechei a Bíblia. Tá. Ali eu fechei. Ali eu fechei. Eu vou te devolver a Bíblia. Ali eu fechei a Bíblia. Sabe? Fechei a Bíblia e ali eu entendi. Ali eu entendi. Vou tirar a tiarinha. Vou tirar a tiarinha. Glória a Deus. Vou tirar a tiarinha. E ali eu entendi que o Senhor já tinha estabelecido que o nosso amigo, né? Então ali eu não tive mais dúvida, eu tive só uma certeza, que ele é o dono do tempo, ele é o dono do barco, ele é dono do vento, ele é nosso dono. E ali ele já tinha estipulado, eu vou recolher. E eu não tive mais nenhuma dúvida. Eu me recompus, eu chorei, se pudesse rasgar as vestes ali, como do tempo dos profetas e das pessoas que recebiam uma notícia de morte, uma notícia que não tinha mais como voltar, eu rasgaria as minhas vestes. Só que nós somos mulheres, então eu tinha que me recompor, porque tinha uma mulher lá esperando a minha ligação. Tinha crianças lá embaixo que mereciam a minha estabilidade. Então eu me recompus e falei, ok, obrigado, Senhor, porque até aqui tu tem nos sustentado. Tu tá entendendo que quando nos falta a palavra e discernimento é Ele que dá? É Ele que sustenta, é Ele que nos dá a resposta, né? E aí eu te liguei, tu lembra? Me ligou e falou, exato. E aí, agora você me fez me lembrar algo também. Aí me deu na palavra e
umas 2 semanas depois, Deus me deu um sonho. Porque Deus é maravilhoso. Especialista em confirmar. Como Deus deu um sonho, como Deus dispensou para falar com um anjo para falar com Maria e deu um sonho para José, Deus deu um sonho para mim também. Oh, e o meu marido também se chamava José. Meu Deus! Olha o que Deus fez. Aí, eu tô falando agora, eu me lembrei que eu falei contigo, que tanta coisa, né, que a gente não consegue lembrar. Claro. E olha só o sonho que eu tive. Ele estava muito mal, devido a tudo, enfim, aí tem aquela função toda, né? Eu tentei baixar, ele não consegui. E aí, uma noite antes, eu já não aguentava mais, a gente já não dormia, vocês sabem disso. Lembro E muito. aquele balde do lado, aquela função toda, né? E o banheiro. O sonho que eu tive foi o seguinte, que eu estava procurando ele, e eu não encontrava ele. E eu encontrei ele sentado, parecia um cinema, assim, ele estava sentado ali, e ele estava com a mão assim, e não estava mais com a aliança. E eu cheguei, disse, Emerson, o que tu está fazendo aqui? Como assim? O que tu está fazendo aqui? Disse, eu não vou mais voltar. Só que do lado dele tinha mais pessoas. E eu disse, não, tu vai voltar, Emerson. Deus arrumou a casa, porque ele tinha acabado de arrumar a casa. E aí ele adoeceu, né? Reforma, né? Reforma Literalmente. a casa. Tá. Literalmente ele fez a reforma. Se tu vai voltar assim, o Deus, bem assim como eu tô falando contigo, Deus proveu o dinheiro. Tu arrumou a casa. Eu lembrava desse sonho, sim, Simone. Sim, e aí eu sempre conto esse sonho. O Marcos já tá careca de escutar esse sonho. E aí Deus arrumou a casa, nós temos que voltar. Não, Simone, eu não vou mais voltar. E eu entrei no carro, nesse carro aí, e voltei. E eu falei do carro. Disse, Deus te deu até o carro do que tu queria. E voltei. Quando eu estava dirigindo o meu celular, que é esse, inclusive, tocou. Quando eu atendi o telefone, eu disse, alô, tu que é a Simone? Eu digo, sou. Eu sou aquele que te conhece em espírito. E aí eu freiei. Quando eu freiei, eu desci numa casa que tinha uma rampa. E eu desci essa rampa e pedi socorro para um homem que eu não sei quem é. E eu disse, eu sei que o nome dele era Silvio. Eu não sei quem era ele. Disse, Silvio, pelo amor de Deus, me ajuda. Buscar o Emerson. O Emerson saiu, ele não quer voltar para casa, ele tem que voltar para a igreja. Tá, agora eu tô lembrando. Exatamente. Tu tem que me ajudar, tu tem que... Não, Simone. Esquece, o Emerson não vai voltar. Tá na hora de eu levar. Quando eu acordei, aconteceu tudo aquilo. Tu vê como é que Deus o Senhor cuida, trabalha? né? Ele trabalha, então ele vai confirmando, ele dá sonho. Isso. Então, é todo um mover, é fora de sério o cuidado dele, né? E eu fico assim, sem palavra, né? Enfim. Para dizer o quanto ele é tremendo. Começamos em Maria, e, enfim, terminamos em José. Verdade. Começamos em Maria e vamos terminando em José. Amém. Amém. Glória a Deus, Aleluia. Simone. Vamos então fechar com a última pergunta, Amém. mas não menos importante. Né? Eu vi Deus conduzir essas perguntas. Não sou boba, né? Pedi ajuda para o meu apóstolo. Então, a gente, num bate-papo de mesa, né? Nós estamos numa mesa. Não dá para fechar esse podcast sem falar de mesa. Enquanto a gente elaborava as perguntas instruídos, né, pelo Espírito Santo, nós estávamos numa mesa lá em casa, na mesa de janta, na mesa de almoço, na mesa de choro, na mesa de alegria. E nós estávamos ali, né, elaborando as perguntas. E a mesa Como acontece as coisas é assim. lugar de recomeço. É verdade. A mesa nos reposiciona. Falei certo, né? Reposiciona, remete a coisas boas. Né? Gente, Nos traz para nos um traz. golinho de café, Exato. um pedacinho de bolo, mas nos coloca olho no olho, né? Exato. Olho no olho dos nossos, daqueles que nós também convidamos para a mesa, porque muitas das vezes as mesas não são só dos nossos, mas é aqueles que a gente permite sentar na nossa mesa. Então, eu estou muito feliz por tu estás nessa mesa comigo, porque tu já compartilhou algumas mesas. Mesa de cafezinho, mesa de bolo, mesa de rir, mesa de chorar, mesa de desespero, até muitas vezes, por que não dizer? Porque a ação e a reação, né? Exato. Quantas reações nós tivemos nessa caminhada aí? Porque acho que tu me conhece antes de eu ter a Manu. Ou tu já Não, a Manu tinha um aninho, né? Não, a Manu tinha um aninho. A Manu tinha um aninho, porque aninho. lembra esse dia a Duda brincou? Exato. Ai, Manu, tu era uma diva com um aninho de idade. Exato. Então, eu quero dizer, de repente, para quem vai assistir e não nos conhece, ou até quem nos conhece, saber que a gente compartilhou vários momentos na mesa.
E nós fechamos esse podcast numa mesa, né? É verdade. Uma mesa desconhecida até então, porque gravar um podcast era desconhecido para mim e para ti. Então eu vejo Deus em todo o tempo. Conduzindo tudo. Conduzindo. O tempo inteiro. Então eu quero fechar com uma pergunta. Só que essa pergunta não foi elaborada pelo apóstolo. Essa pergunta o Senhor me fez a... Deixa eu tentar calcular. Eu era jovem, eu era solteira, eu estava num ônibus. Gente, eu não sou antiga, eu sou renovada. E eu estava num ônibus. Na época, a igreja que eu congregava, enfim, fazia ônibus. Juntava as igrejas e fazia o ônibus. Ó, esse jejum nós estamos indo para a sede da igreja. Então, pegava, né, eles locavam um ônibus ali para a igreja do bairro local. E aí, então, eu estava muito animada na manhã daquele dia. Eu estava muito animada. Jejum, consagração, eu tô indo lá para a igreja tal. Olha que alegria. Eu era uma menina, né? Eu tinha ali por volta dos meus 18 para 19, não lembro muito bem. E posso dizer que é uma menina, né? Assim como Maria, eufórica com as coisas novas do Espírito. E eu entrei nesse ônibus. E eu tinha uma amiga, ela ainda é amiga, mas eu não vou citar, tá? Porque eu nem pedi autorização. E ela tava me esperando. E aí, quando eu cheguei, eu disse, ai, amiga, que alegria. Aí ela disse, ai, vamos cantando, tá? Aí eu não fiz aquela minha cara de paisagem, que cantar, né? Eu amo cantar, mas a minha voz só sangue de Jesus, né? E aí eu disse, tá, mas vamos. Só que eu era aquela pessoa, Simone, que eu não era da turma do fundão. E aí, ela que me convidou pra ir pro fundão. Daí eu disse, eu não gosto de fundão. Aí eu disse, vamos pra frente, eu gostava de ser da frente. E ela, não. Então, se tu não quer ir pra trás comigo e eu não quero ir pra frente, vamos ficar no meio. Justo. Então, ficamos no meio do ônibus. E aí, a gente cantando e conversando e cantando e contando. Só que daí fomos no jejum. Jejuamos, voltamos pra nossa casa, pro ponto ali onde o ônibus ia despedir todo mundo. Eu passei, Simone. Quem é de Zona Norte de Porto Alegre, ou quem conhece Zona Norte de Porto Alegre, comecinho de Alvorada, vai conhecer esse local. Passou a ponte ali da 40, ali, chegando no Big. Eu lembro como se fosse hoje. Parece que o Espírito Santo está soprando de novo essa pergunta em mim. E eu passei, no que eu passei o Big, que agora nem tem mais o Big, tá, gente? Eu sou renovada. Renovada. Passou o Big, e aqui vem a pergunta que eu vou te fazer. O Senhor soprou dentro de mim. De Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Uau! O Espírito Santo está me convidando a perguntar para ti essa pergunta que tu nem sabia. Uau. Tu disse para mim, essa pergunta eu não conhecia. Mas eu quero que tu conduza essa pergunta pensando no que tu viveu, na tua história, na história da tua amiga aqui, que vos fala, na tua apóstola, na tua pastora, enfim, dessa história. E que tu responda ela pensando nessas mulheres também que não se acham dignas de nada ou que a vida delas não é nada. Eu tenho a minha resposta, né? De que de Nazaré pode sair sim alguma coisa boa. Com certeza. Estás aqui, está com a resposta, com o direito de responder. Com certeza. Eu creio que pode sim e vai sair. E eu sou prova também. Porque, nossa, eu não sei quantas vezes me colocaram no fundo e era difícil me esconder pelo tamanho da pessoa, né? Mas várias vezes eu ouvi e inclusive dentro da minha própria casa, né? Então, assim, ó, não tem como não sair algo bom de Nazaré quando nós não nos colocamos na presença do Senhor. Sabe, mas tem algo que nós temos que nós mulheres, nós que buscamos o Senhor, quando nós nos posicionamos em Deus, quando nós colocamos o nosso coração quebrantado diante do Senhor e dissemos e falamos para o Senhor, Deus, olha só, seja da maneira que você, mulher, quiser falar com o Senhor, Deus, eu preciso de Ti.
Eu preciso da tua presença, eu preciso que tu me conduza a águas tranquilas, porque estão dizendo que de Nazaré, ou de Alvorada, ou de Viamão, seja a cidade que for, não sai. Mas sai, apóstola, Aleluia. sai, porque as águas Aleluia. fluem. A Bíblia não diz que é de tal, ou de Alvorada, não, a Bíblia diz que, sabe... Saem rios de águas vivas, né? Que desce óleo do céu. Não estão citadas ruas, palavras, cidades, enfim, né? Então, eu creio que sim. Pode sair? Eu creio que pode sair, sim, mulheres maravilhosas que fluem em rios de águas vivas, que possam levar a palavra do Senhor, que estejam dispostas a abraçar vidas sem ser rivais, mulheres que possam abraçar, curar e ser curadas, mulheres que queiram se quebrantar na presença do Senhor, mulheres que queiram alavancar vidas, mulheres que queiram levar, famílias para o altar. Gente, tem tanta mulher aí que precisa de ajuda. Amém. Né? Glória a E nós Deus. estamos aí para servir o Senhor. Eu creio que esse é o caminho. E dá sim tenho certeza que de Nazaré, de Alvorada, de Porto Alegre e desse Rio Grande do Sul todo aí, tem muita mulher maravilhosa que o Senhor vai despontar. Amém. Amém. Eu não posso terminar esse podcast sem dizer para ti, mulher que está desacreditada ou que não sabe o que significa Nazaré. Nazaré sou eu, é você, é a Simone, desacreditada. É uma mulher desprezada ou outra vez até colocada para o fim da fila. Não, essa não é tão boa. Pega aquela ali. Não, essa não é tão bonita, pega aquela ali. Não, eu quero uma magrinha, deixa a gordinha de lado. Nós somos Nazaré, desacreditado. Mas eu vou te dizer para ti que tem alguém lá de cima olhando a Nazaré. Gente, não é ensaiada essa pergunta, ela é forte demais. Ela me remete a uma Luana que vocês não conhecem. Mas eu quero te encorajar a você, Nazaré, começar a deixar fluir o rio que está dentro de você e começar a acreditar no teu chamado para esse tempo, para essa geração, para esse novo. Maria, abraça a Isabel, Isabel, abraça as Marias. Ei, mulher, chega de rivalidade e de comparação. E eu quero te convidar a vir comigo, a vir com a Simone, a vir com essas mulheres da Maranata, Ministério ID, a estarmos juntos no nosso culto para mulheres no dia 17 de março, às 20 horas. Vem ser igreja, vem ser mulher, vem ser filha, vem ser serva, vem Nazaré. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Simone. Agradeço. Muito obrigada, equipe. Muito obrigada, mulheres, pelo teu tempo. Em nome de Jesus, seja abençoada. Amém? Amém.